Nuno Lopes, voltamos aqui à nossa conversa em estúdio. Há pouco estávamos a falar e estava a dizer-nos que há uma expectativa de que a zona de entrada desta massa de ar aconteça na zona da Figueira da Foz, mas não é certo que isso possa acontecer. Portanto, pode acontecer mais abaixo e Lisboa ser também atingida. Pois é importante que se tenha essa cautela, porque nós estamos a trabalhar aqui com probabilidades. Embora seja a zona mais provável, esta é com a informação da manhã. Nós vamos ter informação atualizada à tarde, os meus colegas estão a trabalhar e pode haver um ligeiro deslocamento impactando na zona de Lisboa. E, portanto, quem mesmo está na zona de Lisboa, embora pareça que a Figueira da Foz é muito distante, nestas situações não é. A depressão, mesmo sendo muito pequena, ela traz 50 a 100 km de diâmetro e, portanto, os ventos podem atingir Lisboa uma grande intensidade. Eles serão sempre intensos durante esta noite. Nós esperamos 100, 110 km/h mesmo para a zona de Lisboa, independentemente desta depressão. Mas, de qualquer forma, o sítio exato onde a depressão vai entrar, nós não conseguimos prever com exatidão e ninguém consegue. Não é uma questão de modelos, não é uma questão de competência técnica, tem mesmo a ver com a fenomenologia. Portanto, é importante que as pessoas acompanhem os meios de comunicação social, talvez seja onde seja mais rápido a atualizar, sim, e que acompanhem e que percebam se há informação atualizada e se há indicação de onde é que pode estar a ocorrer essa situação. E já agora, se quer um conselho também, não ponham os jornalistas também próximo da zona, porque quando aquilo passar... É um bom conselho. É um bom conselho, porque os jornalistas às vezes têm tendência para querer informar as pessoas e colocar-se eles próprios também inadvertidamente em situações de perigo, e essa é de facto uma boa advertência. Jorge Carvalho da Silva, falávamos destas previsões de vento, há previsões na ordem dos ou até aos 140 km por hora, e quando falamos deste alcance, significa que temos objetos que podem ser deslocados por causa do vento, mas estamos a falar, por exemplo, também de advertência a pessoas que circulam em pontes, veículos mais pesados que também podem ser deslocados com esta força do vento. Explique-nos um bocadinho para que todos possamos perceber, quem nos está a ver principalmente, qual é o nível de perigo da próxima madrugada. O problema que nós temos na próxima madrugada é todas as deslocações. Seja um veículo mais ligeiro, mais pesado, se estiver a circular e tiver um vento constante a embater nele, tem uma força que está a lutar contra ela. Mas estes ventos, muitas das vezes, são variantes e têm rajadas, e estas rajadas que dão o desequilíbrio na viatura em deslocação. Daí nós recomendamos evitar ao máximo as deslocações, fazer as deslocações exclusivamente necessárias durante a madrugada, caso sejam mesmo necessárias, porque tudo isso evitar. Mesmo os veículos que estão parados, porque alguns têm uma grande massa, um caminhão maior, com uma caixa grande, que ou que tenha um contentor que transporta um contentor, nesse caso também representa perigo. Sim, mas o contentor, se estiver muito pesado, também tem uma força descendente, ajuda, que cria tração para compensar. O problema será um contentor vazio que está muito mais suscetível ao vento lateral e poder tombar. Aí também os veículos, quando estão parados, de caixa fechada, que estejam vazios, também podem ser arrastados ligeiramente, mas não estamos a falar de ventos ciclónicos que possam levantar estes veículos e movê-los de um lado para o outro. Estamos a falar de intensidade de vento, estamos a falar de uma previsão de ventos constantes, mas também com algumas rajadas de intensidade que são variantes, e estas variantes de vento que nós temos sempre alguma preocupação. E esta preocupação é mais em pequenos galhos de árvores, porque as árvores citadinas estão muito fragilizadas porque não conseguem ter raízes muito profundas e estão muito intoxicadas, e ao mesmo tempo perdem a sua capacidade de resiliência, a sua força e a sua maneira de estar. Elas têm que ser podadas, têm que ser tratadas de maneira diferente. Hoje em dia não temos muito cuidado de podar as árvores por causa do impacto ambientalista, do porque é que cortar as árvores, porque é que fazer os desbastes, mas as árvores em meio citadino têm que ter uma copa muito mais reduzida, têm que ter uma copa muito mais ligeira para enfrentar invernos como este que estamos a ultrapassar. Por isso depois caem estes galhos que vemos nas imagens, exatamente porque a resiliência das árvores em meio citadino está muito mais debilitada. Por outro lado, em meio periurbano, que é aquela transição entre cidade e campo, há solos que estão saturados e ainda tem vegetação muito alta, em que toda essa parte
de vegetação pode ser arrastada para o meio da estrada, seja por queda, seja por deslizamentos, e essa grande preocupação que nós temos é a reposição depois da normalidade de transição para a circulação automóvel. Por isso, a próxima madrugada é exatamente isso. Há pouco vimos nas imagens casas que estão a ser alagadas, pois isto é o grande problema do planeamento e que nós, Proteção Civil, andamos a lutar também para que haja uma preocupação. Muitas destas casas são colocadas em zonas de leito cheia e são casas que estão em zonas que não alagam no dia-a-dia, mas que em zonas de grandes cheias, de grande retorno, podem ter grandes problemas. Nós estamos no período de retorno de 10 anos, nós tivemos as grandes cheias em 2005, tivemos grandes problemas em 2015 e em 2025, 2026 estamos a ter outra vez um inverno muito rigoroso. Toda esta preocupação de grandes quantidades de chuva, de grande precipitação, vem a seguir provavelmente, e eu digo sempre provavelmente porque a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, mas pode trazer um crescimento muito grande de vegetação que vai dar grandes impactos no próximo verão para os incêndios e tem sempre esta... Jorge Carvalho da Silva, já vamos continuar a ouvi-lo, peço que não perca o seu raciocínio e vamos ouvir o ponto de situação da Proteção Civil em relação à explosão de Coimbra. Essas 3 famílias também para o hotel. Já há uma expectativa de quando essas pessoas poderão retornar ao apartamento? A expectável é aquilo que é o habitual, ou seja, vai ser feita a continuação da própria vistoria também da parte dos seguros, terá a ser feita a avaliação técnica, a ativar os seguros, pode demorar dias ou pode demorar semanas. Não temos uma data concreta, mas dizer-vos que sim, que vamos acompanhar de perto a situação. Sr. Vereador, agora em direto para o NAUS, pergunto-lhe e faça um ponto de situação em direto, quantas pessoas há desalojadas? O total são 35 pessoas, são 20 apartamentos, cerca de 20 casas, a maioria das quais vai ficar na casa da familiar, ou seja, com família aqui na cidade, mas houve a necessidade de realojar 3 famílias, 9 pessoas, 5 adultos e 4 crianças, numa unidade hoteleira aqui da nossa cidade. Muito bem, as pessoas tiveram a oportunidade de ir buscar os seus pertences ao interior e foi-lhes garantida a segurança na entrada do edifício? Precisamente, ou seja, as pessoas puderam retirar os principais pertences imediatos para levar para casa de familiares ou para o hotel e está salvaguardadamente a proteção também dos bens e a segurança com a permanência durante toda a noite de hoje e eventualmente amanhã de uma equipa também da PSP. Muito bem, obrigada. O ponto de situação dado em direto do vereador da Câmara Municipal de Coimbra sobre o cenário que se vive nesta explosão. Cerca de 8 horas depois, o balanço é de 35 pessoas desalojadas fruto desta explosão. Falamos de 20 famílias, a maioria tem casa de familiares para ficar nas próximas noites, mas outras famílias terão de ser realojadas com a ajuda da Câmara Municipal de Coimbra, que dará esse auxílio. Para já, aqui junto ao local onde ocorreu esta explosão, as famílias vão reunindo os pertences. Depois de um dia bastante complicado, também se procede ao resto da remoção dos destroços desta explosão que causou 5 feridos e deixou 35 desalojados. Lina Cunha a acompanhar estas declarações da Proteção Civil em relação a esta explosão no prédio que vemos nas imagens, na cidade de Coimbra. Retomamos a conversa. Jorge Carvalho da Silva estava exatamente a explicar-nos e a falar-nos sobre estas vulnerabilidades das populações em situações como aquela que vamos viver esta noite. Sim, as situações que vamos viver esta noite são fruto de um inverno mais rigoroso e mais intenso. E tal como eu estava a explicar, nós estamos num período de retorno de 10 anos sobre os grandes efeitos, 2005, 2015, 2025, agora transição 2026, e é essa a grande preocupação. Temos grandes precipitações, as barragens estão a começar a ficar nos seus limites máximos, muitas delas estão a começar a descarregar coisas que já não aconteciam há anos a esta parte, e estamos a fazer toda a gestão da água ibérica e nacional para tentar gerir ao máximo a retenção de água e ao mesmo tempo a capacidade de retenção da mesma em barragem, mas que não pode ir até aos 100%, tem que ser sempre com uma margem de segurança para poder absorver mais. E a questão aqui é, todas estas zonas têm que ser vistas e revistas, porque há ainda muita situação que está em leito cheia
E como está em leito cheio, temos que saber como desviar a água em situações normais. Se calhar ter barreiras que sejam capazes de ser montadas ou articuladas de uma forma a canalizar a água noutras alturas. Por isso, para a próxima noite é ter alguma atenção, desobstruir tudo o que seja caleiras, desentupir esgotos, os terraços, não ter entupidos para não criar acumulações de águas e infiltrações de água em casa, ter as situações de... Esta imagem que se vê é um muro e um muro de terra que desaba por saturação de água. Todas estas situações começam a ser recorrentes, porque temos os solos saturados, temos a natureza a reviver, a renaturalizar. Por isso, temos alguma preocupação para a próxima noite, mas tem que ser com ajuda entre a população e as equipas que estão no terreno. Exatamente. Pedro Loura, falávamos aqui deste momento em que tudo vai acontecer, que é literalmente aquele momento em que vamos todos descansar, ou que estaríamos a descansar, já percebemos que esta noite não vai acontecer, mas é também o momento que representa um baixar de guarda e às vezes facilitamos as situações que possam potenciar esta situação toda. Sim, segundo a análise e as expectativas do IPMA, é que será durante a noite. Durante a noite nós estaremos certamente a descansar e só possivelmente daremos pelos danos ao amanhecer. Sim, quando tivermos mais luz do dia. Agora, há aquelas zonas críticas que eu estou certo que essas pessoas não vão descansar. Naturalmente. Havendo estas previsões, elas não vão descansar. E também, uma vez que nós baixamos a guarda no período noturno, embora exista uma vigilância ativa por parte dos agentes de proteção civil, eu creio que, embora exista essa vigilância ativa, também, de certo modo, poderá atenuar que os efeitos não possam ser tão desastrosos como se possa ser expectável. No fundo, durante a noite... vai enganar-se? Não. Não queremos nós que se enganasse. Nesta é das poucas situações em que preferíamos que talvez falhasse aqui um pouco as previsões, porque aquilo que vem aí pode ser mesmo muito perigoso. Dizia eu que, pronto, efetivamente, é durante a noite que muitos de nós estamos a descansar, não nos apercebemos, alguns janelas com vidros duplos, não nos apercebemos da intensidade do vento e só acordamos quando se calhar o nosso telhado voar ou cair uma árvore sobre a nossa casa ou outro tipo de ocorrência e é aí que nós vamos ficar mais despertos e nós não devemos, no meu ponto de vista, ignorar estes avisos, estes alertas que o IPMA faz constantemente, seja no verão, na época de incêndios, seja agora na parte das intempéries. Nós pensamos sempre que acontece só aos outros. E, não, isto é o ventinho, isto não acontece nada. E depois o azar bate-nos à porta. Eu acho que já se começa a valorizar o trabalho que o IPMA faz, mas houve aqui algumas alturas que nós, quando digo nós, entidades, a população desvalorizava os alertas do IPMA. Eles dizem que vai chover, mas não choveu. E agora o IPMA tem feito um trabalho assertivo e que nos dá aqui sinais de confiança e que também, muitas das vezes, eles podem elevar a fasquia. Eles podem ter... Podem exagerar, é isso que quer dizer? Sim, possivelmente. Eles podem ter dados para que possam ter ventos de 100, 120 km e eles apontam para 140 para que a população esteja mais precavida e esteja mais desperta para as situações. Neste caso é ao contrário, mas pronto, não queremos assustar ninguém com os ventos, mas os ventos que estão previstos são superiores a isso, na realidade. Mas nós sabemos que há aqui a maneira como os modelos se comportam. Não estamos a interpretar como geógrafos. Já agora, permita-me só dizer uma coisa, é muito comum nestas situações e de manhã aparecerem os chamados especialistas que não são nem climatologistas, nem são meteorologistas, nós não sabemos o que eles são, têm um conhecimento de olhar para mapas e interpretar e não olham para a razão física das coisas.
Nós temos uma formação de base um bocadinho diferente e olhamos para as coisas de forma técnica um bocadinho diferente. E, portanto, avaliamos também e pesamos as coisas. E às vezes passamos parte do nosso tempo a responder a desinformação que circula, infelizmente também nas televisões, não vou dizer que é o caso da ANAL, mas infelizmente também há pseudo-especialistas em várias televisões e que dão-nos tanto trabalho a tentar colocar nos carris certos o que é a informação certa que nem imagina. É por isso que potenciamos o IPMA como principal fonte de informação para nós e também para os espectadores que acompanham as emissões do NOW. Nuno Lopes, Pedro Louro, Jorge Carvalho da Silva, muito obrigada.